Havendo quórum legal, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 41ª reunião ordinária do segundo ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Fernando Malon para que faça a leitura do artigo 55 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo legal. 1. As entidades governamentais: A. Advertência. B. Afastamento provisório de seus dirigentes. C. Afastamento definitivo de seus dirigentes. D. Fechamento de unidade ou interdição de programa. 2. As entidades não governamentais: A. Advertência. B. Multa. C. Suspensão parcial ou total de repasse de verbas públicas. D. Interdição de unidade ou suspensão de programa. E. Proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia das atas da 40ª reunião ordinária foi enviada a todos por e-mail. E dessa forma eu coloco em discussão única as atas da 40ª reunião ordinária. Perdão. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da 40ª reunião ordinária, solicitando aos vereadores... Pois não. Eu tinha feito mandado para os vereadores e fiz algumas correções, eu não recebi o retorno. Foi corrigido, Márcio? Eu não recebi seu e-mail, não vou lhe dizer porque eu não... Ele mandou para os vereadores e eu respondi para ele, então tá bom. Foi procedida com a alteração do vereador Fernando Malon? Obrigado. Então, considerando essa alteração que já foi feita, aí sim coloco em votação a ata da 40ª reunião ordinária, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Isso é contra? Como estão, tem que parar. Está aprovada a ata da 40ª reunião ordinária. Antes de passar para a leitura do expediente, eu queria justificar as ausências dos vereadores Cláudio Mar Votroba e José Hermínio Green, que estão em Florianópolis em curso. Também justificar a ausência do assessor de imprensa, o Alessandro, a mãe dele passou por um problema um tanto quanto grave no hospital, mas já se recupera bem, em Rio Negrinho, por isso também está ausente hoje. E são essas ausências que eu queria relatar. Dessa forma, eu solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 69, 2014, Diese Gapri. Através do presente, em anexo, encaminhamos os projetos de lei números 240, 244, 245 e 246, com as respectivas justificativas. E apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores o nosso protesto de elevada estima e consideração, cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Projeto de lei 240, 2014, do Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a reversão, desafetação e concessão de uso dos imóveis que especifique e dá outras providências. Projeto de lei 244, 2014, do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Projeto de lei número 245, de 2014, autoriza o município a apoiar a realização do segundo Encontro de Negócio, Inovação e Tecnologia, ENIT, de 2014, no pavilhão de eventos da Promosul. Projeto de lei número 246, 2014, autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação São Bentense de Basquete. Ofício número 68, de 2014, do Diese Gapri. Através do presente, solicitamos a Vossa Excelência, senhor presidente, que nos termos do artigo 319 e 320 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, que os projetos de lei devidamente aprovados nos sejam enviados em autógrafos à sanção e à promulgação. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 421, de 2014, senhor presidente, acusamos o recebimento das indicações da Câmara números 770, 771 e 772 de 2014, e a moção 157 de 2014, documentos oriundos desta Casa de Leis. Informamos que os mesmos serão encaminhados às devidas secretarias para providências cabíveis. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 426 de 2014, do GAPRI. Senhor presidente, em resposta ao requerimento de informação 118 de 2014, encaminhado pelo vereador César Augusto Costa de Godoy, encaminho em anexo documento da Secretaria Municipal de Saúde. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício 431, 2014, do GAPRI.
Acusamos o recebimento das indicações da Câmara, números 773, 775, 776 e 777 de 2014, e a moção 158 de 2014, e o requerimento 109 de 2014, documentos oriundos desta Casa de Leis. Informamos que os mesmos serão encaminhados às devidas secretarias para providências cabíveis. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício número 434, 2014, do GAPRE, em resposta ao requerimento de informação número 105, 2014, encaminhado pelo vereador César Augusto Acorce de Godoy, encaminho em anexo documentos da Defesa Civil e Assessoria Jurídica. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício número 438, de 2014, do GAPRE, acusamos o recebimento das indicações da Câmara, números 778, 779, 780 e 781, moção de apelo 160, 2014, documentos oriundos desta Casa de Leis. Informamos que os mesmos serão encaminhados às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício número 76, 2014, da Secretaria de Finanças. Excelentíssimo senhor César Augusto Acorce de Godoy, prezado senhor, encaminhamos o balancete mensal do mês de julho de 2014 da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, Administração Direta. Atenciosamente, Auriane Repke, Secretária Municipal de Finanças. Ofício número 75, de 2014, da Fundação Cultural de São Bento do Sul. Senhor presidente, convidamos Vossa Excelência e demais vereadores a prestigiarem a mostra de orquestras Donaldo Hitzmann, que ocorre de 22 a 24 de agosto em nossa cidade. Segue a programação. Atenciosamente, Braulio Rante, o presidente da Fundação Cultural de São Bento do Sul. Matérias recebidas, moção número 161/14, César Augusto Acorce de Godoy, de aplauso ao senhor Ayrton Scherer, pela recondução ao cargo de vice-presidente Região Norte e Planalto Norte da FEComércio. Indicação 782/14, Márcio Drevik, sugerindo o patrulhamento e ensaiamento da rua João Chisek, no bairro Rio Vermelho Estação. Além disso, o ofício do vereador Márcio Drevik, solicitando o afastamento das atividades parlamentares no mês de setembro de 2014. Convite à Escola Girassol APAI de São Bento do Sul. Tenho a satisfação de convidar Vossa Senhoria para visitar a 15ª Feira da Integração, que será realizada na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, dia 28 de agosto, abertura da feira 9h30 da manhã. Escola Girassol APAI, visitação das 9h30 às 16h30. Sua presença é muito importante nesse momento tão especial. Atenciosamente, Escola Girassol APAI de São Bento do Sul. A Câmara Municipal de São Bento do Sul, prezados senhores, vimos por meio desta solicitar a renovação do certificado de regularidade de entidade pública da Associação de Pais e Professores Colégio Global, situada na rua Bruno Fischer, 200, no centro de São Bento do Sul. Desde já agradecemos atenciosamente a APP do Colégio Global, presidente Cláudia Pinning. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 240, 244, 245 e 246 do Executivo. Para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, encaminho o balancete de julho da Prefeitura Municipal. Para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, encaminho as prestações de contas da Associação de Pais e Professores do Colégio Global. Transfiro a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu coloco em discussão única e votação a moção número 161, de 20 de agosto de 2014, de autoria do vereador César Godoy, ao qual concedo a palavra. Senhores vereadores, eu fiz essa moção de aplauso ao senhor Ayrton Scherer, que foi reconduzido ao posto de vice-presidente da região norte e Planalto Norte da FEComércio. Eu estive no último sábado no evento de posse da FEComércio em Florianópolis, convidado justamente pelo Ayrton Scherer, qual agradeço o convite, e aí alguns números me chamaram a atenção da FEComércio, que são estarrecedores e muito significativos.
diz que o comércio de bens, serviços e turismo, que é a FEComércio, é responsável por 59% do PIB catarinense e por nada menos do que 72% de toda a arrecadação fiscal de Santa Catarina, e gera mais de 1.100.000 empregos em Santa Catarina. Então é uma entidade muito importante que é extremamente relevante e protagonista de boas mudanças em Santa Catarina. E nós temos alguém da nossa cidade sendo vice-presidente da nossa região norte. E por isso eu tenho certeza que merece os cumprimentos dessa Câmara de Vereadores por ter exercido um trabalho tão bom que o levou à recondução nessa representação. Então eu queria mover essa moção de aplausos e conto com o apoio dos senhores para que aprovem. Continua em discussão a moção? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação a moção e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 161/2014, de autoria do vereador César Godoy. Devolvo os trabalhos da mesa diretora ao vereador César Godoy. Obrigado, vereador. Tomando os trabalhos, solicito ao secretário para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, na nova redação do projeto de lei número 229. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunindo no dia de hoje, posto o projeto de lei 229, bem como da emenda modificativa 001, vem efetuar nova redação do projeto de lei 229, com a inclusão da emenda modificativa 001, aprovada na sessão ordinária do dia 18 de agosto, e recomenda ao plenário a aprovação da nova redação. Assinam Edmar Geraldo Salomão, presidente, Tirso Vladimir Himmelgen e Fernando Malon, relator e membro. Em discussão única, a nova redação ao projeto de lei número 229, que institui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a nova redação do projeto de lei 229, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a nova redação ao projeto de lei número 229. Em discussão única, o pedido de licença do vereador Márcio Drevik. Vereador, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, vai pegar o mês de licença para deixar a oportunidade para o nosso suplente assumir e também em função de alguns trabalhos particulares que a gente tem para resolver. Então, no mês de setembro, estaremos ausentes da Câmara e terá o suplente que vai assumir. Obrigado, presidente. Obrigado. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o pedido de licença do vereador Márcio Drevik, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o pedido de licença do vereador. Em segunda discussão, o projeto de lei número 233, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Vereador Pete, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto é um projeto bastante polêmico, já está na casa tramitando pelas comissões e houve uma série de pesquisas acerca da necessidade ou não, da aprovação ou não desse projeto. Para que a gente possa, e o ponto de partida para a discussão desse projeto foi a aprovação no ano passado do repasse ao SAMAI no valor de 250 mil, que foi realizado no final do ano, a pedido do Executivo também. E nessa ocasião houve uma série de discussões acerca deste repasse, da conveniência ou não desse repasse. E, à época, nós já achávamos que era, no mínimo, difícil de entender repassar o dinheiro do SAMAI para a Prefeitura, mas, na ocasião, entendemos que, até para não, por ser o primeiro ano de mandato, pela Prefeitura estar se adequando, pelo Executivo ainda ter uma certa, um certo caminhar diferente, entendemos por aprovar os 250 mil e por não ser comparado com o valor solicitado
nesse projeto de lei, ser um valor relativamente baixo. Então aprovamos, mas aprovamos com algumas recomendações de ordem administrativa. Dissemos aqui da necessidade de se tomar medidas para que essas situações não acontecessem. E, enfim, inclusive o vereador Fernando Malon, à ocasião, concordou com os posicionamentos dos vereadores que se manifestaram naquela ocasião, dizendo que, de fato, era necessário que houvesse um estudo para a adequação. Eu entendo que o SAMAI deve, sim, ter responsabilidade sobre os recursos que são aplicados pela autarquia, na autarquia e também na cidade, através da autarquia, mas, por outro lado, entendo que o valor de 1,5 milhão, nesse momento, é absolutamente desproporcional com aquilo que a capacidade do SAMAI também tem de absorção. Até porque a arrecadação com esgoto no ano passado do SAMAI foi 1.527.000. 1.527.000, e nós estamos destinando 1.500.000, ou a proposta é destinar 1.500.000 para a prefeitura, para que sejam feita a amortização de dívidas. Então, nós entendemos que a amortização de dívidas ela tem que ter um percentual, ela deve ter um percentual nesse sentido, mas é necessário que haja um planejamento e uma organização nesse sentido. Então, além disso, na justificativa, fala-se das despesas geradas pelo transbordo do transporte Rio Negrinho, que não estava no orçamento. Por outro lado, não estava no orçamento também o aporte de recursos oriundos da venda das contas da prefeitura para a Caixa Econômica. Então, existe um contrabalanço. Então, não vejo também algo assim absurdamente sendo necessário que haja esse aporte do SAMAI. Na minha opinião, deveria o SAMAI, ao invés de repassar esse dinheiro para a prefeitura para fazer a amortização de dívida, investir, que seja 1 milhão em novas redes, e a partir desse momento, já com regras especificadas nesse sentido, esse aporte a mais de recurso financeiro possa ser transferido para a amortização da dívida com o saneamento. Então, o meu posicionamento nesse sentido é contrário à aprovação desse repasse financeiro do SAMAI para a prefeitura. Continua em discussão. Vereador Tirso. Senhor presidente, senhores vereadores, a secretária Oriane me ligou um tempo atrás, a gente conversou com relação a respeito, porque na época, quando esse projeto entrou, eu estava ausente da casa, e a gente acabou conversando. E no primeiro momento eu até coloquei para ela que realmente talvez não haveria empecilhos com relação à aprovação, né? Mas depois a gente estudando melhor e vendo os números do SAMAI, a gente fica preocupado na retirada do valor integral desse repasse. E em dezembro, quando a gente discutiu o repasse de 250 mil na época, eu coloquei bem clara a minha posição, que eu gostaria que viesse de lá alguma norma, alguma regra, que deixasse claro o quanto que poderíamos retirar do dinheiro, no sentido de descapitalizar, e o quanto realmente seria a amortização para que amainasse essa situação. Só que também, para nossa surpresa, a sugestão foi dada e, na época, o vereador Fernando Malon até achou que isso seria interessante, de que isso até ficasse para adiante, para as outras gestões também, para que se sobrasse muito dinheiro que a gente pudesse retirar e transferir esses valores. Mas é realmente importante que seja feito um estudo de quanto pode ser feito, qual é o fluxo de caixa necessário, e essa já foi a discussão da outra vez. E o tempo passou e, na verdade, isso não foi realizado. Então, a gente fica sem saber se retirando esse valor, eu acredito que retirando esse valor total da arrecadação nesse momento, vai praticamente zerar a possibilidade de investimento do SAMAI. Então, eu acho que esse valor é muito vultuoso e, o meu ponto de vista, vou falar novamente que falei em dezembro,
que isso seja feito de uma forma mais clara com relação à necessidade do fluxo de caixa, o que seria a amortização, e já colocar um regramento claro que servisse não só para essa gestão, mas para as próximas que aqui virão, no sentido de que, se tiver realmente uma sobra muito grande lá, que isso possa ser repassado dessa maneira. Mas não o valor integral dessa maneira, vai ficar bem difícil a gente aprovar isso aí. A gente pode ver também que, no sentido de investimento, foram feitos também poucos investimentos. Acho que rede de esgoto foi feita alguma coisa, mas nada que seja de valor muito vultoso. E eu acho que, se a gente pegar esse 1,5 milhão e fazer em novas ligações, você, em um ano, você vai ter praticamente 2 vezes esse valor. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar. Mas eu faço aqui a minha palavra de dezembro, que é no sentido de que deveria ter tido um regramento melhor, um estudo melhor e uma explicação no sentido de que valores, até que limite poderíamos utilizar no sentido de fazer essa transferência. Eu, nesse momento, também me voto não favorável à aprovação do projeto. Vereador Márcio Drevic. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente esse projeto foi um tanto quanto conturbado. O presidente segurou, em função de nós, como os vereadores, pedimos para que fosse analisado com mais tempo, analisar todos os pontos, para ver o que mais teria que ter visto de informação, levantado dados de investimento, o que foi investido, o que falta de investimento. Isso tudo foi levantado durante esse período que a gente estava analisando esse projeto. Então, até porque durante o governo Magno Baumann não foi elaborado nenhum projeto dessa finalidade para transferir recurso do Somar para cá. Foi acertado alguma coisa que era do passado, mas no projeto do governo Magno não foi feito nenhum tipo de transferência desse tipo de recurso. E realmente, o investimento em saneamento, a gente sabe que para cada R$1 investido em saneamento, economiza 4, 5 na saúde. Então são milhões que estão deixando de ser investidos, porque podemos melhorar o sistema de esgoto, melhorar o abastecimento da água, que tem muita coisa para ser feito. Então acho que fica realmente bastante complicado ser aprovado esse montante nesse momento. Essa também é a minha manifestação. Obrigado, presidente. Obrigado. Continua a discussão. Também vou fazer umas pequenas considerações. Nem vou entrar tanto no mérito, mas rapidamente até entro por uma questão de coerência. Eu sempre digo, antes de embasar qualquer coisa que eu vou dizer em relação à votação, eu não voto, mas a gente é questionado. Eu acho que vale a pena eu frisar a minha manifestação, melhor ainda, o meu ponto de vista. Já que a questão é coerência, manutenção de discurso e coerência nas atividades parlamentares ou naquelas que nos regram, de modo geral, até porque foi a tônica da fala do Tirso. Eu venho desde que a questão fala de dinheiro, né? Eu venho falando desde janeiro de 2000, para não dizer que é janeiro, desde que deu para falar a respeito da possibilidade da nossa lei municipal de se protestar os maus pagadores do município. Sempre vi, já fiz moção de apelo, já falei, já mostrei os pontos positivos, e eu sei qual é o ponto negativo, que é a política em si. Politicamente é ruim, né? Protestar em cartório, mas lê o que o colega prefeito de Joinville, também do PMDB, o do Deller, ele fez o seguinte, ele protestou, eu sempre cito o exemplo dele, porque lá é muito próspero o exemplo. Ao avisar os contribuintes, está na notícia, tá? Ao avisar os contribuintes sobre a remessa aos cartórios, a Secretaria da Fazenda conseguiu, de avisar, recuperar 7%, isso é, os devedores pagaram pouco mais de 4 milhões de reais, vereador Tirso, só de avisar que iam ser protestados. E aí diz, além de tentar recuperar a dívida em atraso, a ameaça de ir para o cartório serve como inibidor de uma futura inadimplência. Ou seja, está aí um mecanismo, um desses para se arrecadar, fora aqueles que já foram ditos aqui. Então, eu quero só dizer que é para manutenção da coerência. Eu acho que o discurso a prática tem que combinar com o discurso. E foi dito aqui, num passado bem recente, dezembro, dia... Como? 12 e 18 de dezembro, esse mesmo discurso foi feito aqui. E aí eu disse até da espuma, eu ainda falei para o Tirso, ano que vem vai ser a mesma coisa, não pode mais ser. Tem que ter uma hora que a coerência tem que ser mantida. E, vereador Fernando Malon, o senhor é sempre muito ponderado nesse tipo de colocação, dos debates, e lá no dia 18, o senhor ainda disse, está na ata, nós não temos ela filmada porque foi uma extraordinária que foi à tarde. O senhor ainda disse, com a palavra o vereador Fernando Malon,
Disse ser salutar essas discussões quanto a planejamento, explanando sobre o superávit da autarquia SAMAI e sobre investimentos que serão feitos no próximo ano, 2014, e com estes gerará reserva para mais de 50 anos, devendo ser colocado regras claras para valer para este prefeito e para os próximos mandatos. E aí foi colocado em votação. O senhor encerrou com essa fala. Então, é uma questão de coerência, não é questão de politicagem, como às vezes quer se induzir, não é questão nada disso. Então, é só para manter essa coerência. E também dizer o seguinte, eu reparei na feição de alguns vereadores, enquanto o vereador Márcio falava do tempo. Na semana passada, o vereador Fernando Malon disse, entre linhas, de que eu estaria segurando o projeto propositadamente. Disse também no jornal A Gazeta de hoje, encerra o vereador Fernando Malon. Malon diz que todas as dúvidas do vereador já haviam sido esclarecidas pela secretária. Diz que todas as dúvidas. Eu questionei, vereador, não foram todas as dúvidas sanadas. É claro que eles esclareceram muitas dúvidas, mas outras ficaram no ar. Algumas coisas que precisariam ser. Por que eu digo isso, vereador? Nós conversamos ontem, uma conversa bastante profícua, eu e o senhor, amenidades, eu diria, até ontem à tarde em minha sala, para dizer que não é do meu feitio segurar processo, não é feitio segurar qualquer coisa que seja em detrimento do que a população precise. Então, só dizer o seguinte, não foram todas as dúvidas sanadas, como consta no jornal de hoje, não foi só o vereador Tirso, porque o senhor me desmentiu dizendo, olha, eu perguntei, é só o Tirso que tem dúvida. Não foi só o Tirso, foram mais vereadores, eu fiz questão de perguntar isso. E se eu estiver errado, por favor, pode me interromper com a parte, mostrando que não tinha mais dúvida, porque fica uma situação chata e pesada insinuar de que eu estaria segurando um projeto para satisfazer pura e simplesmente interesse pessoal. Isso foi feito aqui, no jornal e nas redes sociais. Dizer que não tenho isso. Disse também, por exemplo, o prefeito Fernando Turi, que para ilustrar isso que eu estou dizendo, ele diz que é louco para fazer o projeto ônibus universitário dar certo. E, no entanto, demorou 29 dias para responder ao meu requerimento de informação. Se ele estava tão desesperado para ajudar, por que demorou 29 dias, então, já que a lógica é essa? Por quê? Porque vem uma resposta longa, talvez, não sei. E aí a gente começa... Eu só queria deixar isso claro, vereador Fernando Malon, porque o senhor sabe do respeito que tenho por Vossa Excelência, sei que é recíproco também, sei da amizade que temos aqui no plenário e tudo mais, mas é que soa muito mal para a população o desdobramento que isso dá. E aí eu mostro, inclusive, no seu próprio Facebook, nas redes sociais, aí a conotação ela começa a ter um peso muito forte, porque dá a impressão que a oposição, como se diz, está segurando. Veja o que disse a Lilian. É uma pena, oposição barrando coisas importantes para São Bento do Sul. Sabe? Aí começa. Não, vereador Lilian, pode até ser o seu entendimento, mas que ele seja muito claro, que ele não seja baseado em suposições, em achismos. É desagradável. Eu acho que nós temos que manter a coerência. E a Câmara de Vereadores serve para isso. Então, eu só quero dizer isso. No mérito, eu não voto. Mas dizer o seguinte, eu jamais, nunca, em tempo algum, sob nenhuma circunstância, seguraria um projeto. Eu gostaria de que fosse respeitado sem esse tipo de atitude, só porque eu não acho que ela seja necessária, acho deselegante e falaciosa. Nós não podemos jamais medir aos outros com uma régua que é usada, por exemplo, na prefeitura. Essa régua não me serve. Eu não sou, graças a Deus, medido por ela. É a minha manifestação. Ele continua em debate, o projeto. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 233, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. O projeto está rejeitado por 4 votos a 3. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 242 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Em primeira discussão, o projeto de lei número 242. Ninguém querendo se manifestar, informo que esse projeto
vai ser levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Senhores vereadores, estão inscritos na palavra livre 4 vereadores, dispondo cada um de até 10 minutos para suas explanações. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça o sorteio do vereador que utilizará da tribuna. Para fazer uso da palavra, eu transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, concedo a palavra ao vereador César Godoy por até 10 minutos.